pessoal, Boa tudo noite. bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está muito feliz de poder partilhar com vocês um pouco dessa história que a coordenação nos convidou para partilhar, né? Então a gente vai mais ou menos contar, assim, a gente espera que seja interessante. Então, eu vou começando a falar um pouquinho. Então, a gente se conheceu no CLJ ainda, né? Foi em 99, faz um pouquinho de tempo. Só que a gente não ficou junto logo no início. A gente foi ficar um pouco depois, lá em 2003, que a gente começou a namorar. Isso aí. Ainda em 2003, eu fiquei 3 meses em intercâmbio. E eu tava... Logo que a gente começou a namorar, eu já tinha um intercâmbio marcado e tal. E daí, eu meio que pensei, já que estava na hora de eu me despedir do CLJ, porque eu já estava muito velho para aquele movimento, né? Que o pessoal começa com 14 anos ali, e eu já estava com 20, 21, então estava no momento de sair. Em 2004, né, no outro ano, a gente tinha alguns amigos e eu sabia que eles eram do Cenáculo e eu perguntei para eles como é que a gente podia fazer, né? A gente gostaria de fazer o Cenáculo. Isso. Então, o nosso padrinho foi o tio Luiz, que é o pai do Xande, assim, o pessoal mais antigo conhece, o Xande era do Cenáculo. Então, ele que nos preencheu a ficha e assinou a nossa ficha como padrinho. Então, em 2004, a gente fez o curso, né? A gente gostou, né, foi bom para nós, mas não foi nada muito transformador, porque como a gente já vinha de um movimento, a gente vinha do CLJ, então não foi uma novidade muito grande para nós. Isso. Então, embora não tenha sido transformador, como a Vânia falou, a gente já tinha essa caminhada, uma coisa que nos marcou muito no Cenáculo, no curso do Cenáculo, foram os testemunhos, né? Foram as vivências, porque a gente lembra muito da palestra de oração. A gente estava tentando agora, né, esses dias, para lembrar, para gravar esse vídeo, o que a gente falaria da palestra de oração, né, que foi muito profunda, e das experiências de Maria em minha vida, que também foi, né, também é testemunhal, e foi uma coisa diferente, que até então a gente não conhecia, né, que a gente não tinha visto no CLJ esse tipo de testemunho. Mas a gente gostou, né, era uma oportunidade de evangelizar, e eu até estava pensando, né, que naquela época a gente tinha um cuidado maior com essa coisa. Assim, me veio aquela frase de São Paulo, deixa eu ver qual que é a passagem, eu anotei aqui. É 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que ele fala: ai de mim se eu não evangelizar. Né? Então, para nós sempre foi isso, foi um caminho, é um movimento, é uma oportunidade da gente continuar levando isso à frente. Porque peguei uma frase que eu achei bem legal, assim, que diz: ao seguir Jesus, descobrimos que o rosto de Cristo que está presente no rosto de cada pessoa. Que é o rosto de Cristo que está presente no rosto de cada pessoa. Tendo feito a experiência do amor de Cristo por ele, Paulo sentia a necessidade irresistível de levar aos outros a experiência que ele próprio havia feito, a ponto de exclamar: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Né? 1 Coríntios 9,16. Eu brinquei com a Vânia que uma vez eu tive um sonho e o meu maior medo, assim, desde então, não é propriamente de morrer, até a gente está nessa função, né, dessa doença, todo mundo preocupado. Mas uma vez eu sonhei que eu havia morrido e que eu estava na porta do céu, ali, chegando lá no céu com São Pedro, ou São Pedro veio falar comigo, não me lembro direito, e eu disse: mas tem tanta coisa boa que eu ainda não fiz, tem tantas obras boas que eu gostaria de fazer. E São Pedro me disse: mas agora não dá mais tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre fica presente em mim, né? O medo de não fazer boas obras. Quando uma pessoa boa, né, não faz o bem, já existe mal o suficiente. A gente não precisa de más obras para fomentar o mal. Basta o bem deixar de ser feito. Então, falando um pouquinho do movimento, como é que ele funcionava, né? Então, o curso era praticamente o mesmo naquela época, mas o movimento era um pouquinho diferente, era um pouquinho mais intimista, porque
participava das reuniões era um grupo de amigos com as suas namoradas, né, na época, então ele era um pouquinho diferente das reuniões. Então, assim, de pessoas que a gente lembra da época, que vocês possam conhecer, acho que vai ser a Marlete e o Tizen mesmo, que é, né, o pessoal das mais antigas que estavam com a gente naquela época. Então, também falando um pouquinho de pessoas, né, que nos influenciaram, a gente não quis assim, dar nomes para não acabar esquecendo ninguém, mas a gente acha que o movimento, assim, ele é uma coisa junto, né, é um grupo de pessoas. Então, se a gente começar a falar nomes, a gente vai acabar esquecendo de muita gente que passou na nossa vida, né. Se a gente falar 10 nomes, a gente vai deixar de falar 20 nomes, que também foram importantes de alguma forma ou de outra, né. O movimento é esse acréscimo, né, de gente que vai agregando de forma conjunta. A gente teve também o pessoal do vicariato, que na época nos ajudou muito, né. Muito importante, depositaram confiança na gente, né, pra gente poder também trabalhar e realizar as tarefas. Foram muitas pessoas, né? A gente teve muito incentivo, como a gente estava começando, né, não conhecia muita gente, eles, né, acreditaram na gente, nos ajudaram e nos incentivaram também a continuar no movimento. Penso que é muita gente, porque, nem a gente falou outro dia lá, comentou com vocês, a gente estava celebrando 16 anos de curso, né? Imaginem, sabe? Então, assim, olhando em retrospecto, a gente teve, acho que a primeira lição para o cenáculo é que é necessário persistir. Que muitas vezes, logo que a gente fez o curso, a gente não ia muito empolgado para as reuniões, mas ao mesmo tempo, como as reuniões naquela época eram sempre no sábado, depois da missa das 6h30, a gente ia, a gente ficava, às vezes a gente não tinha muita expectativa, mas a gente foi ficando, principalmente por causa dessa questão, assim, de é uma forma de tentar evangelizar, né? Na época a gente não tinha feito tantos amigos, né? A gente sabe que tem muita gente que fala que que o cenáculo às vezes não sabia acolher as pessoas, isso é histórico, né? Não começou agora, sempre foi assim, a gente tem dificuldade de acolher quem chega novo, e para nós também, quando a gente foi novo também não é que as pessoas eram rudes com a gente, as pessoas já tinham seus grupos, né? Então a gente participou meio que, tipo assim, a gente ia na missa e já ficava pro cenáculo. Então, naquele ano, eu trabalhei pela primeira vez. Então, eu trabalhei sozinha, o Dudu não foi aquela vez. E eu acho que é ali que me despertou o servir. E foi ali, na primeira vez que eu trabalhei, que eu senti realmente como era o movimento do cenáculo. Eu acho que é ali que o meu coração virou de cenáculo, assim. Acho que foi onde eu senti o chamado. Então, eu levei alguns amigos do trabalho, levei amigos próximos e amizades que eu tenho até hoje, né? Então, que acho que fortaleceu a minha amizade dos amigos do trabalho junto com o cenáculo. Para mim, assim, o primeiro curso que eu trabalhei, como eu disse, a gente não trabalhou pela primeira vez juntos. Eu tinha uma questão profissional envolvida que eu não podia parar naquele fim de semana. E a primeira vez que eu trabalhei foi no ano seguinte, tipo, em 2005. E para mim, o que me chamou muita atenção, e eu acredito que para quem também trabalha pela primeira vez, foi essa questão da adoração, né? O cenáculo tinha uma forma muito diferente de adorar a Deus. Os momentos de capela eram uma coisa que eu nunca tinha vivido daquela forma. Aquela coisa tão íntima de ficar ali com Cristo na capela, né? Trabalha na equipe 1, aí tu vai lá e para, né? A gente descansava na capela, a gente ficava naquele momento em oração e também só em comunhão, na presença de Cristo também. E aí, né, eu acho que para mim, assim, um pouquinho depois da Vânia, foi daí que eu vesti a camiseta de vez. Né? Daí que eu até comprei a camiseta do Cenáculo, aquela coisa toda. Que daí eu realmente eu descobri, não, esse movimento aqui tem uma coisa muito legal, que é uma coisa nova, né? Coisas muito legais sim, mas assim, coisas novas, tipo, isso é muito novo para mim. Então, acho que foi nesse momento. A primeira vez que a gente trabalhou, marcou bastante a gente, né? E o resto, assim, é história, né? A gente foi, então, muitos cursos, né? Muitos cursos, muitos mesmo. Muitas funções diferentes. E, às vezes, algumas funções que nos faziam sair da zona de conforto, né? Então, às vezes, a gente pediu uma coisa e a gente escolheu outra coisa bem diferente, que às vezes era um pouco mais difícil, mas a gente sempre esteve disponível, porque a nossa ideia era ajudar, né? Então, várias funções a gente acabou pegando mesmo para ajudar, se esforçar, não era isso que eu tinha pedido, mas foi assim que a gente foi montando a nossa história no movimento.
E foi muito bom, né? Mesmo recebendo funções que a gente não tinha pedido, a gente, nossa, como a gente aprendeu, como agregou para nós, né? Dentro dessa questão, assim, de ficar fora da nossa zona de conforto, durante 2 anos eu me disponibilizei a ser da coordenação. A última foi agora em 2017, que é mais recente, talvez alguns de vocês lembrem. A outra foi em 2010 e é um trabalho, né? Quem já foi da coordenação sabe que é um trabalho intenso, mas que sempre valeu a pena. E nós sempre juntos, assim, né, amor? Graças a Deus. Graças a Deus sempre se apoiando, então a gente foi em quase todos os cursos juntos, sempre juntos na reunião, então acho que com a graça de Deus a gente sempre se apoiou no movimento, a gente fez o curso juntos e continuamos até hoje. Tanto as horas difíceis assim, de movimento, como na própria vida, em todas as coisas, né? A gente sempre deu um apoio um para o outro, né, naquilo que podia. Eu lembro assim, com muito carinho das 2 vezes que eu fui coordenador, né, que eu fui chefe de curso. Foi uma questão muito importante para mim. Naquela época era um pouco mais caótica a seleção de chefes, de subchefes, né, etc. Então, para mim, ter sido depositário da confiança das pessoas mais antigas, pessoas que eu admirava, foi muito especial, né? Eu lembro que quando eu fui escolhido para ser subchefe pela primeira vez, do curso 129, também conhecido como curso do Padre Louco, a gente conta essa história, mas eu estava num jantar de comemoração dos 30 anos do CLJ em Canoas. E daí, naquela ocasião, eu justifiquei, eu queria participar disso, porque, né, eu justifiquei por não ir no dirigente na vigília naquele dia, porque eu estava querendo celebrar isso com pessoas do CLJ, dar um apoio para o movimento que estava fraco na paróquia na época e tal. E daí chegaram, Dudu, tu vai ser subchefe. E eu fiquei meio perplexo, assim, porque eu sempre pedi folclore, né? Ou, se não era folclore, era da secretaria, ou então espiritual, que é o que eu normalmente ponho nas fichas até hoje. e daí eu fiquei muito surpreso com a confiança que as pessoas estavam depositando em mim. E depois daquilo ali a gente, né, eu fiquei meio assustado, mas eu me lembro assim que se Deus permitiu, é porque Ele estava confiando em mim. Então também, assim, falando um pouquinho das pessoas que a gente convida para fazer o movimento, né, fazer o curso, então a gente sempre convida pessoas especiais. Eu acho que para nós, assim, o mais importante foi pessoas da nossa família, a gente poder levar, né? Tipo, eu levei minha mãe, levei a minha irmã, né? Os sobrinhos, né? A gente conseguiu levar. Então, o quanto isso nos deixa feliz, assim, de ter pessoas da família, pessoas que a gente ama muito, e elas poderem participar com a gente, né? As irmãs do Dudu também fizeram. Dentro dessa questão, assim, de convidar pessoas, além dos amigos, de pessoas de colegas de trabalho, etc. Tudo, eu pelo menos, assim, eu fui catequizado primeiramente pela minha mãe, né, que me ensinou a rezar. Então, a minha caminhada de fé começou com ela. Então, ter levado, poder ver ela fazer o curso, embora eu não tenha visto, porque eu estava na equipe 1 espiritual, mas eu estava lá rezando pelo curso dela, foi para mim uma coisa muito especial também. Né? Eu me lembro uma vez de uma reunião, antes dela fazer o curso, de uma reunião de Dia das Mães, que daí era para levar as mães, eu levei, e a mãe gostou e foi bonito também. Então, a gente poder levar para dentro de casa um pouco o cenáculo também sempre foi uma coisa bastante forte, bastante tocante para nós. Né? Então, pessoal, sobre funções, né, que a gente já realizou, a gente estava brincando que se a gente for falar de todas as funções que a gente já realizou em curso, a gente vai ter que preparar um dirigente para vocês. Então, acho que a gente é mais fácil até... falar as que a gente não fez. Então a gente decide falar que a gente não fez. Então, a gente não foi cozinheiro, né? A gente não foi cozinheira. Chefe da equipe 1. A gente não foi externo e tesoureiro. E o resto, assim, da equipe 1, né? Eu mais da equipe 1, Dudu mais da equipe 2. Mas o resto a gente acabou fazendo um pouquinho de cada coisa em cada curso. E a gente até trabalhou junto de bem-estar, acho que foi no 124, se não me engano. Isso, a gente foi bem-estar juntos. Bem-estar, a gente trabalhou junto.
Cenáculo esteve presente na nossa vida, né, em muitos momentos bons e também em momentos difíceis também o Cenáculo estava com a gente, nos ajudando, né. Imagina, a gente passa todos os fins de semana, né, praticamente, vendo as pessoas e tal, elas começam a fazer parte da nossa vida. Então, assim, para a gente não estender N momentos, né, mas posso mencionar o meu acidente, né, que eu sofri no final de 2011 e deixaram, as pessoas do Cenáculo me escreveram, foram me visitar no hospital, foram me visitar em casa, né, e eu sempre lembro disso, assim, porque a gente recebeu a Maria, eu recebi Maria, na verdade, a gente não era casado, a gente não morava junto ainda, mas lá na casa dos meus pais eu recebi a Maria, essa Maria mesmo que passa todo fim de semana, e acho que ela ficou um mês lá em casa, talvez até mais, no pior momento da minha recuperação, assim. Então eu deixava ela do lado da TV, eu estava na cama, não conseguia fazer muita coisa, e eu deixava ela do lado da TV e nem muito rezava, mas só de saber que eu estava ali, que todo o pessoal estava rezando por mim, isso me deu muita força, né? Foi muito importante, assim. E toda vez que alguém me entrega Maria para levar durante a semana, eu me lembro disso e eu faço até questão de mencionar, né, o quanto, assim, um símbolo pode agregar para a gente, principalmente em momentos difíceis, né? E um momento muito bom, importante para nós, né, que foi o nosso casamento. Então a gente, né, grande parte dos convidados era do Cenáculo, né, então que bom a gente poder compartilhar, né, a nossa vida com nossos amigos, né. Inclusive a gente ganhou presente, né, Deixa eu mostrar para vocês. Surpresa no nosso casamento. Quando a Vani chegou no altar, o padre Fábio estava assim, daí ele estava falando, né, e tal, não sei o quê, e daí ele falou, e tem uma coisa que o Cenáculo preparou para vocês. Daí ele mostrou assim essa imagem aqui, e foi muito emocionante para nós, porque é muito bonita, né, e a gente ficou muito tocado assim por esse carinho que as pessoas prepararam. Então, o que o Cenáculo agregou, e ele agrega, né, para nós ainda, a gente acha que é uma forma de evangelizar, né, uma bonita forma de evangelizar. E também a gente tem muito carinho pelos amigos que a gente fez ao longo dessa caminhada, que foram muitos amigos mesmo, amigos que a gente conta para toda hora. Então, acho que isso, assim, são duas coisas bem importantes que a gente considera para o movimento. Eu acho que o Cenáculo, o que sempre me chamou a atenção era ver pessoas de bom coração e pessoas muito bem capacitadas num propósito tão forte, né, como é anunciar o Evangelho. E tem uma frase que é de um livro que eu ainda não li, faz uns 21 anos que eu quero ler esse livro, mas eu ainda não li o Grande Sertão Veredas, mas que eu sei de uma parte que diz assim, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Ou como a gente tem aqui do Jack Johnson, We're Better Together, né? Nós somos melhores juntos, que é o que a gente acredita, assim, que a gente consegue, juntando pessoas boas, a gente consegue fazer coisas que sozinhos a gente nunca ia ter a habilidade. O bom da outra pessoa desperta aquilo que a gente tem de melhor, né? Eu acho que nesse sentido. E dito isso, uma coisa que considero importante também dizer assim, o Cenáculo, ele é muito bom, a gente é muito grato a Deus, né, amor? Por todo o carinho especial que a gente recebeu, por tudo que a gente viveu no movimento e tudo que a gente viveu através do movimento. Mas o nosso verdadeiro amor é a Deus, é a Cristo, a Maria. O nosso compromisso é com o Evangelho. A nossa lealdade é com a Igreja Católica. Então, isso sempre é importante a gente ter essa percepção. O Cenáculo é maravilhoso, mas ele é um curso, ele é um movimento. E é uma das formas da gente exercer a nossa função enquanto cristão nesse mundo, né? Enquanto membro da Igreja. Existem N formas e todas elas são igualmente importantes, todas elas são necessárias. E a gente acha importante falar isso porque agora se vê menos isso, assim, mas uma vez se tinha uma coisa porque a essência do movimento, se mudar essa coisinha na palestra, vai mudar a essência do movimento. Gente, a essência do movimento é o Evangelho, isso não vai mudar. Né? Se tu botar uma música aqui ou uma música lá, na hora de subir, descer as escadas, isso não muda a essência.
a essência do cenáculo é o Evangelho. Então, só a gente faz questão assim, de trazer isso, porque ao longo dessa caminhada também foi uma coisa que muitas vezes a gente viu pessoas perdendo essa perspectiva, né? Essa noção. Assim. Então, agora, para finalizar, né, a gente queria deixar uma mensagem, né, para todos vocês. Então, acho que uma mensagem de fé e esperança. Então, acho que o momento que a gente está vivendo agora, nessa pandemia, é pedir para que, né, a gente reze um pelos outros, que acho que é o que a gente pode fazer no momento, né? E também, às vezes, a gente não entende os propósitos de Deus, né? Essa pandemia está vindo por algum motivo. E só o que a gente pede é a oração, que a gente reze, né, um pelos outros. Um pelos outros, isso aí. E da minha parte, assim, para finalizar também, eu acredito que Deus se manifesta de infinitas formas diferentes nas nossas vidas, né? E eu tive o privilégio de perceber muitas dessas formas de Deus se apresentar através do cenáculo. E por isso, né, eu sou muito grato. Acho que a gente é muito grato por tudo que a gente viveu. Era mais ou menos essa a nossa ideia, tá? A gente, desculpem assim, as falhas de edição, de som. A gente nunca tinha feito isso. A gente levou um tempão para montar uma mesa aqui, uma coisa. Mas a gente gostaria de deixar essa mensagem e agradecer vocês por nos ouvir até agora e a coordenação pelo convite. Acho que é isso aí. Salve, Maria. Salve! Eu vou